Nós estamos ainda no capítulo de número de Lucas 20 e agora vamos abrir nosso livro, o nosso livro de autoridade espiritual, na página 69, que vai falar um pouco também sobre a autoridade delegada. E diz assim: onde quer que você vá, sua primeira pergunta será: a quem devo obedecer e a quem devo atender? Aonde quer que você vá, né? A pergunta que você tem que ter: a quem devo obedecer, a quem devo atender? Então, se você sai de casa com esse pensamento e com essa afirmativa dentro de você, você não vai ter dificuldade. Qual a dificuldade que você pode ter quando você sai de casa com esse conceito dentro de você? Você vai encontrar o motorista de ônibus, porque naquele ônibus, quem é a autoridade naquele ônibus? É o motorista. Você vai encontrar talvez a empresa onde você vai trabalhar, vai comprar alguma coisa, tem lá um gerente, tem um vendedor, um banco, enfim, você vai sempre encontrar pessoas durante o seu dia a dia que exercerão autoridade sobre a sua vida. É um professor, né? Enfim. Então, quando você já sai de casa com esse conceito já definido dentro de você, a quem eu devo obedecer, né? A quem eu vou obedecer, quem eu devo obedecer e a quem eu devo atender. Então eu já saio de casa não para mandar, eu já saio de casa para obedecer. Então, quando eu já tenho esse conceito dentro de mim, irmãos, o dia se torna mais leve, se torna mais saudável. Mas quando eu saio de casa já contrariado com regras, contrariado comigo mesmo, aí eu vou sair de casa doido para mandar na vida de alguém. E se alguém interferir na minha vida, eu vou ser grosso, vou ser grosseiro, vou ser mal educado. E eu não vou querer obedecer. E isso vai ter sérios problemas na sua vida, tanto na vida familiar, tanto na vida da profissional e tanto na vida espiritual. Então, quando você bota isso dentro de um conceito, dentro de você, eu vou sair da minha casa, eu acordei, né? Até quando você acorda, eu acordei, quem eu vou obedecer hoje? A quem eu devo atender hoje? São duas coisas que você tem que guardar, porque isso farão do seu dia mais feliz. Você vai ter um dia mais leve, mais suave, vai evitar conflitos. E o texto no livro ainda diz assim: o cristão deve ser sensível em relação a dois pontos: para com o pecado, né? Ele tem que ser sensível para com o pecado e para com a autoridade. Mesmo quando dois irmãos se consultam mutuamente, embora cada um possa apresentar sua opinião, só um deles toma a decisão final. Olha aí. Mesmo que nós, cristãos, e o pastor não delegou nada, chegamos aqui e o seu líder não delegou nada para você, e você conversou, você percebeu alguma coisa, mas nada está sendo feito, e você conversa com o seu irmão, e aí, o que você acha? Não sei. O que você acha? Legal, minha opinião é assim, a sua é assim, mas um vai tomar a decisão. Mas tomamos uma decisão, vamos tomar a decisão juntas. Pode ser que a decisão seja única, pode ser que a decisão seja diferente uma do outro e um vai ter que tomar uma decisão. E quem é essa pessoa que vai tomar a decisão? Alguém tomou. E se alguém tomou a decisão, essa pessoa é responsável por ter tomado aquela decisão. Na página 70 diz assim:
Quando Jesus enviou seus discípulos, o Senhor lhes disse: aquele que há de dar ouvidos está me dando ouvidos, aquele que o rejeitar está me rejeitando. A mesma coisa aqui a gente vê nesse texto de Lucas 20. Aqueles que dá ouvidos a quem eu enviei, estará me dando ouvidos. Aqueles que os rejeitar, está me rejeitando. Lucas 10:16. Então essa parábola aqui no Lucas 20 mostra que essas pessoas rejeitaram o próprio Deus. Porque quem delegou aqueles servos, os lavradores, né? Aquelas pessoas, servos que foram lá de tempo em tempo conversar com aqueles lavradores, e eles mataram, maltrataram, né? Espancaram, eles fizeram com o próprio Deus. Eles simplesmente não deram ouvidos. É a mesma coisa, você é uma pessoa subordinada, e existe uma pessoa que o seu líder delegou sobre a sua vida, e você diz: quem é essa pessoa? Ontem mesmo nós estávamos conversando, o pastor Adriano estava, sei lá, foi ontem, ele falou que mesmo ele com um cargo de evangelista na época, e ele foi fazer parte do grupo de evangelismo, e já existiam outras pessoas que estavam lá, e o pastor havia delegado a algum irmão que nem era diácono, nem pastor, nem evangelista, uma autoridade num grupo de evangelismo, e ele como evangelista teve que sujeitar aquele irmão que nem era evangelista. Por quê? Era uma autoridade delegada. Então muitas das vezes, quando você não reconhece a autoridade delegada, porque você acha que aquela pessoa é menos capaz do que você, né? Você tem aquela mentalidade dizendo assim: eu sou melhor do que fulano, por que o fulano vai mandar em mim? Eu estou mais tempo na igreja, por que o fulano que agora que chegou quer mandar em mim? Então quando você rejeita a autoridade delegada, você está rejeitando o próprio líder, que também tem autoridade direta com Deus, e aí está rejeitando o próprio Deus. Então isso algo de sério na vida da pessoa. Se a pessoa não levar isso a sério, ela vai com certeza andar na contramão de Deus. Não é na contramão daquela autoridade delegada. Eu não vou fazer porque eu não vou fazer, eu não gosto dessa. Pastor delegou essa pessoa, mas essa pessoa é insuportável, eu não vou. Você está fazendo o mesmo que aqueles lavradores maus fizeram. Espancaram, maltrataram, ainda mataram o filho do dono da vinha. Então isso é muito cuidado. E ainda o livro ainda mostra para nós, nesse mesmo página 70, diz assim: ele não preveniu os discípulos com o intuito de que eles não falassem levianamente, não ficou nem um pouco apreensivo que errassem, teve a ousadia de lhes confiar sua autoridade. Então é aquela questão, Jesus teve a ousadia de delegar a autoridade aos seus discípulos, e não ficou preocupado, porque ele viu aquele critério, né? Aquele critério que nós vimos lá, capacidade e as motivações. Então quando Jesus ele estava delegando aos discípulos uma tarefa, ele já tinha em seu conceito de definição que aquelas pessoas eram pessoas capacitadas para aquela tarefa, e que eles tinham a motivação certa para aquilo. Então por isso ele confiava, não precisava ficar o tempo todo monitorando, porque simplesmente ele achava que aquela pessoa, mesmo eu não estando presente, vai fazer igual eu faria se estivesse presente. Olha o detalhe, quando você recebe uma autoridade delegada, não é você do seu jeito, da tua vontade que tem que fazer. Você tem que fazer do mesmo jeito que o seu líder iria fazer se ele tivesse presente. Vou inovar. É aquela coisa. Esses lavradores fizeram assim. O dono da vinha saiu e agora teve a oportunidade delegada. Agora eu vou fazer do meu jeito. Vou mudar o culto, irmãos. Vou mudar o culto, hein?
Porque antes quem era o pastor, fulano de tal, agora eu sou o líder, eu vou mudar o culto, vamos mudar isso aqui, quero desse jeito, o irmão fulano aqui, porque agora porque eu sou da delegada, eu vou fazer do meu jeito, não é do seu jeito. Você recebeu uma autoridade delegada, não para mudar o que já existia, não para inventar o que não existia. É simplesmente dar continuidade, fazer o que já estava sendo feito. Vai mudar alguma coisa? Vai inovar alguma coisa? A liderança tem que saber. O líder tem que saber. Você não pode tomar uma decisão sozinho. Porque receber uma autoridade delegada não significa que você pode mudar, igual a casa, na sua casa. Minha mãe saiu, meus pais foram viajar. Me delegou, você agora vai tomar conta da casa, arruma direitinho. Aí você vai chegar, opa! Minha mãe é cristã, mas eu sou cristã diferente da minha mãe. Sabe? Eu também sou crente, igual a minha mãe, sou cristã igual a minha mãe. Porém, minha mãe é mais séria, eu sou mais liberal. Amigos, vem pra cá, galera! Mamãe viajou, papai viajou, vamos montar uma festa aqui. Porque agora eu estou sozinho. Eu estou tomando conta da casa. E eu posso fazer a festa do meu jeito, não do jeito da minha mãe e do meu pai. Aí seu pai chega lá do nada, de surpresa. O que está acontecendo aqui? Dá aquela festa de arromba. Mãe, a senhora saiu, fui fazer uma festinha, mas você me perguntou se poderia fazer uma festinha assim, convidar um monte de gente para dentro da minha casa? A casa é sua? A casa não é sua. Então isso é muito importante nós entendermos isso. É a mesma coisa um gerente. Você é um funcionário, o gerente tirou férias. Ele vai delegar você a função de gerenciar no período que ele está de férias. Ele confiou em você, aí você vai chegar e vai mudar tudo. Vai fazer tudo diferente. Porque você quer se aparecer, quer ser melhor do que o gerente. Aí o patrão vai ver, o fulano é melhor que aquele gerente. Aí você quer fazer o que o outro não fazia porque você quer tomar o lugar do outro. Não, você tem que fazer tudo aquilo que foi te designado. Não inventa. A gente nunca tem que inventar aquilo que não tem que inventar. Já está ali. Você só apenas tem que fazer. Dar continuidade. Isso é muito importante. Outra coisa que a gente vê no livro, agora na página, não, ainda na página 70, na parte de baixo, naturalmente você exigirá dele que ele preste um relatório diário, para que não cometa nenhum erro. Mas o Senhor não fez seus representantes com plenos poderes. Que confiança teve em nós? Será que podemos confiar menos depois que o Senhor demonstrar tal confiança na autoridade que delegou? Então a gente vê que naturalmente muitos líderes eles pedem um relatório diário, para que não se cometa nenhum erro. O relatório funciona para isso. Muitas das vezes você vai ver, as pessoas que lideram você pedir de você um relatório. Não porque ela desconfia ou não confia em você. É simplesmente para direcionar você a não cometer erros. Porque o seu líder está sempre um passo à sua frente. Sempre um passo à sua frente. Por isso que ele é seu líder. Porque se ele não tivesse um passo na sua frente, talvez você não teria ele como líder. Então, quando ele te pede um relatório, não é porque ele desconfia do seu trabalho ou não. É porque ele quer identificar os seus erros naquilo que ele delegou para quê? Te corrigir. Mas quando ele não sabe disso, porque uma liderança delegada, uma pessoa que recebe uma autoridade delegada, ela ainda não sabe como lidar com a liderança. Ela vai aprendendo. E aprende com seus próprios erros e também ouvindo erros dos outros. Então, o período de aprendizagem de uma autoridade delegada, isso leva um período que pode ser um período de prazo curto, médio ou de longo prazo. E quando você é monitorado, quando você presta relatório, isso é importante porque você vai identificar pontos positivos naquilo que você está fazendo, como também irá se ajustar nos pontos negativos que talvez você cometeu.
Isso é muito importante. Então eu tenho essa praticidade, eu faço isso com alguém que eu delego autoridade. Eu procuro sempre saber o que aconteceu, como que foi, né? Porque isso é muito importante para que possa se alinhar a mesma visão, para que não possa ter visões diferentes no mesmo propósito. Então o propósito é um, a visão daquela empresa é uma, a visão da sua família é uma. É como aquela coisa, ninguém pode mudar a visão da minha família, como também eu não posso mudar a visão da tua família. O seu modo de viver na sua casa, na sua família, ninguém tem o direito de mudar, sim ou não? Então ninguém tem o poder de chegar, olha, eu acho que você está fazendo errado com a sua família, você tem que fazer assim, 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 assim. Quem manda na minha família, você ou sou eu? Então esse poder que você tem na sua casa é a mesma coisa que o poder que tem um líder na empresa, na escola, diretor da escola, na igreja. Você não pode chegar na igreja e querer mudar a igreja para ser igual o que você acha, que você pensa, que você faz. Não pode. Existe uma visão para aquela igreja. E aquela igreja, todos têm que andar na mesma visão. Então não pode, vamos mudar isso aqui porque eu acho que está errado. Não, você não tem que achar que está errado. A visão já está lá. E agora todos vão andar na mesma visão. Como você faz na sua casa, que ninguém tem o direito de entrar na tua família e se meter. Como ninguém tem o direito de se meter na tua empresa, porque quem manda na tua empresa é você que paga as contas, você que compra, você que dá, né, contrata, descontrata. Da mesma forma é a igreja, tem um pastor presidente, em que todos têm que estar na mesma visão. Na página 71 diz assim, talvez as pessoas argumentem, olha o interessante do autor. E se a autoridade estiver errada? Às vezes tem essa pergunta, constantemente dentro das pessoas. A resposta é, você tem uma pergunta na sua mente. E se a autoridade estiver errada? E se a pessoa que foi colocada estiver errada? A resposta é, se Deus teve coragem de confiar sua autoridade aos homens, então precisamos de coragem para obedecer. Se a pessoa com autoridade está certa ou errada, isso não diz respeito, uma vez que ela é diretamente responsável para com Deus. Os obedientes só precisam obedecer. Pastor, deu ruim. Se a autoridade estiver errada, eu tenho que obedecer? Os obedientes só precisam, porque o desobediente, irmão, independente se está na direção de Deus, se está na vontade de Deus, ou se não está, ele não vai obedecer. Ele vai obedecer aquilo que interessa a ele. Aquilo que não interessa a ele, ele não vai obedecer. Então, eu obedeço, porque até então eu não fui contrariado. Eu vou obedecer. Mas quando eu for contrariado, eu vou pensar duas vezes, se eu vou continuar, se eu vou fazer ou não. Mas o obediente não. O obediente, independente se está certa ou se está errado, ele é um obediente. Independe. Não depende de quem é. Se está certo, se está errado. Ele vai obedecer. Sabe por quê? Porque Deus trata com a liderança. Você descobre quando o seu líder, aquela pessoa que está errada, vamos dizer, um chefe de família que exerce uma autoridade no lar, está errado. Você é filho, vai ter que obedecer. Ele está errado. O que vai acontecer? O casamento vai te destruir. Separação é o caminho mais provável que aconteça com uma liderança dentro de casa errada. Separação. Numa empresa, você também vai ver isso. Quando você tem lá um gestor que faz totalmente errado, não é justo, e você fica insatisfeito, mas você tem que obedecer, aquela empresa vai falir. Logo, logo você vai ver mudança de direção. Passou o ponto, vendeu a empresa, vendeu a parte, então isso vai acontecer. Na igreja também não é diferente.
A igreja, quando você vê uma liderança que está fora do padrão de Deus, logo, logo Deus dá uma enfermidade para aquele homem e leva. É assim que acontece, irmão. O tempo de vida é curto. Não vive muito. Morre tão cedo. Porque ele simplesmente não fez como Deus queria. Vê Jonas, vê Saul. Ele próprio se matou. Ele próprio se matou. Então quem cuida da autoridade, quem colocou foi Deus, quem cuida é Deus. Você não pode entrar na contramão de Deus. Você simplesmente tem que obedecer. Diga assim, obedecer. Que quem colocou o líder não foi você. Que quando os homens escolheram um líder, deu errado. Nós falamos aqui. Os homens escolheram Saul, deu errado. Deu ruim. Mas quando Deus decide, é Ele que está no controle. Ele que coloca, Ele que permite, Ele que tira. Rebelião nunca é a solução. Vamos nos rebelar porque esse líder não merece estar nesse lugar liderando a gente. Nós não concordamos. Ih, é rebelião. Isso não é saudável. Saudável é os obedientes devem obedecer. O Senhor não nos considerará responsável por qualquer erro decorrente da obediência, viu só? Mas antes considerar responsável a autoridade delegada pelo erro cometido. Então, se eu errei por obedecer essa pessoa e essa pessoa está errada, o Senhor não vai me cobrar. Ele não vai vir me cobrar porque eu estava obedecendo uma pessoa errada. Mas ele virá cobrar aquela pessoa que estava tendo autoridade e estava fazendo errado. E isso ele vai cobrar, porque muito é dado, muito é cobrado. Então, se ele recebeu aquela autoridade delegada, ele tem uma liderança, e ele não está correspondendo ao plano de Deus, não está buscando a direção do Senhor, está fazendo por sua própria vontade, seus interesses pessoais, né, construir seu próprio prazer de vida, e ele será cobrado pelo Senhor. Então, por isso que a gente fala, cuidado quando você aceita uma autoridade delegada. Porque uma autoridade delegada vai ter cobrança direta de Deus. Porque se você cometer um erro na tua autoridade delegada, quem vai te cobrar é o próprio Deus. E ai daquele que cai na mão do Senhor. Isso é muito sério, porque as pessoas estão brincando com a responsabilidade que receberam de Deus. Você pode ter dito ao seu líder, não quero. Não me coloca, porque, olha, eu prefiro que o senhor não me coloque responsável para arrumar isso aqui, não. Porque se der errado, eu não estou pronto para ser cobrado por Deus, não. É melhor você dizer não, do que dizer sim para o homem, para ficar bonito, né? Porque às vezes é assim, né? Gideão mesmo falou, vamos colocar Gideão como rei, salve, viva Gideão, viva Gideão. Ele disse, opa, não, deixa como está que está melhor, deixa como eu estou que está melhor, porque quem está mandando é papai, ele que sabe, eu estou fora disso aí. Porque você, quando assume um compromisso de uma responsabilidade delegada, tem gente que quer autoridade delegada, mas na hora de, como a gente falamos, o cargo tem os encargos, e quem cobra os encargos é Deus. Nós simplesmente temos que obedecer. O obediente só tem que obedecer, só isso. Mais nada. Voltando daqui. Delegar responsabilidade e autoridade. Designar apenas tarefas não constitui uma delegação completa. Tá? Não é porque você ganhou uma autoridade delegada que você agora é o líder da equipe. É o pastor, o presidente, é o dono da empresa, é o chefe da casa. Não significa isso.
Designar apenas tarefas não constitui uma delegação completa. O irmão deve ter responsabilidade para realizar a tarefa, responsabilidade, para realizar aquela tarefa que foi designada para ele. E a autoridade para desempenhar a tarefa da maneira que julgar melhor. Aí sim. Então, qual é eu tenho que arrumar aqui. Agora, o meu líder vai ficar assim, pô, eu vou arrumar do meu jeito. Eu vou deixar pronto. No final do dia, você pode ter certeza que vai estar arrumadinho, limpinho, bonitinho. Mas aí vem um líder, não, tem que ser assim, do mesmo jeito. Aí vai complicar. Deixa ver o resultado. Se no resultado não deu certo, aí o líder pode chegar e falar assim, olha, irmão, eu percebi que com esse jeito que você fez, com certeza chegou onde chegou. Talvez se você fizesse dessa maneira, talvez seria melhor, daria certo. Então isso é importante. A autoridade delegada é isso aí, ó, para realizar a tarefa, e a autoridade para desempenhar a tarefa da maneira que julgar melhor. Vai ficar melhor assim? Bacana. É como a gente, uma liderança democrática é isso. Você dá a direção, mas no decorrer da caminhada, a pessoa vai dizer, pastor, é melhor assim, meu líder, é melhor assim, porque eu acho que assim vai dar mais certo, eu acho que assim vai dar mais resultado. Aí se der errado, a gente vai cobrar, como às vezes, né, eu sempre cito a missionária Zuleika, né, Zuleika? Ela achou que seria melhor desse jeito, eu deixei, né? Isso a gente nunca vai esquecer, né, Zuleika? Nunca vai esquecer, em termos de liderança, de conceito de liderança, e também de conceito de democracia, de uma liderança com autoridade delegada. Então isso é importante, deixar o negócio acontecer. Aconteceu? Deu certo? Pô, me surpreendeu, deu certo, cara, legal, bacana. Deu errado, mas o conselho foi dado, você seguiu outro caminho, aí... Então essa é a questão muito importante da autoridade delegada e a pessoa que assume essa autoridade delegada. Proporcionar informações adequadas. A delegação bem-sucedida inclui informação sobre o que, anotem aí, o que, por quê, quando, onde, quem e como. Olha as coisas aqui. Quando delega-se uma autoridade a alguém, primeiro, sobre o que? Arrumar isso tudo aqui. Por quê? Porque vai ter um culto e tem que estar tudo arrumado. Quando? O culto vai ser domingo pela manhã. Tem que arrumar antes. Tá ok? Entendi. Onde? No mesmo lugar. Não deixa, não vai querer montar um altar em outro lugar. É aqui que você tem que arrumar onde? É aqui, ó. Quem? Você. Como? Assim, assim e assim. Então essas coisas, a pessoa que recebe uma autoridade delegada, essas informações tem que estar entrelaçada a ela. Ela tem que estar muito claro, o líder tem que deixar muito claro a quem ele está delegando essa informação, essa autoridade. Porque se o líder não deixar bem claro como ele quer, sobre o que, por quê, quando, onde, quem e como, aí você vai botar uma pessoa e aquela pessoa se vira. E aí, meu irmão, vai dar ruim. Porque você simplesmente colocou ele ali, ó, se vira. Aí falta cabo, falta material de limpeza, falta vassoura, falta... Aí o cara, pô, se virar, compa, o cara me deixou aqui num pepino. E agora, como é que eu vou fazer? Eu não tenho nada, não tenho... Dá ruim. Então essas informações têm que estar muito bem alinhadas com quem recebe a autoridade delegada e quem passa essa autoridade delegada. Então isso é muito importante também. O subordinado deve compreender a tarefa. Ó, preste atenção, ó. O subordinado deve compreender a tarefa. Você tem que compreender o que eu quero? É assim, 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 assim? Bacana, pastor, compreendi. Então eu quero assim, entendeu? Por que muitos me chamam de Neemias? Eu sou um pouco detalhista nisso, porque eu deixo bem claro como eu quero. Eu quero assim. É desse jeito que eu quero, entendeu? Entendeu? Assim. Tá claro? Tá claro. Então isso aí faz parte de uma liderança
e que delega a alguém uma responsabilidade, deixar bem claro o que ele quer. Aí tem muito pastor, pô, você faz tudo que o pastor quer. Claro, ele deixou claro como ele quer, como é que eu vou fazer diferente? Ele vai chegar, vai encontrar o que ele não falou, vai dar ruim para você, não vai dar ruim para mim. Então isso é muito importante, deve compreender a tarefa e os resultados esperados, as provisões e os recursos necessários para quem e quando os resultados deverão ser apresentados. Então a gente vê, recurso necessário. Então isso é importante. Você quer que o outro faça, mas quais são os recursos que você deixou para aquele outro fazer? Então isso tudo tem que estar muito bem alinhado, porque senão o resultado talvez será contrário àquilo que você espera. Será contrário àquilo que o seu líder te pediu e você aceitou. Porque às vezes uma pessoa que recebe uma autoridade delegada, também ele não se atenta a isso. Simplesmente está feliz da vida que agora o líder me colocou de frente. Bacana, legal, show. Está doido para mandar nos outros. Mas esquece desses detalhes. Esquece de perguntar como é que o senhor quer, pastor. Desse jeito, assim e tal. Tira dúvida. Porque ninguém nasce sabendo, tudo se aprende. Então isso é muito importante, nós estarmos bem atentos para isso. Manter retroação. Retroação significa linhas abertas de comunicação com o subordinado, para responder questões e proporcionar orientação, mas sem exercer controle. A retroação dá ao subordinado a pista certa e as linhas abertas de comunicação aumentam a autoconfiança. Então, comunicação. Isso faz parte de um bom resultado de uma autoridade delegada. Na dúvida, pergunte. Está em dúvida? Pergunte. Ligue, se comunique, mande um vídeo. Foi assim, eu lembro quando o pastor aí estava fazendo aqui essa cisterna, por várias vezes, né, pastor aí? Você me ligou, pastor, o senhor quer assim? Desse jeito fica melhor? Ou desse jeito não fica melhor? Eu gostaria que o senhor viesse aqui para ver se o senhor aprova. Comunicação. Esse relacionamento de autoridade delegada com o líder que delegou para ele, tem que ter uma retroação. Uma linha de comunicação acessível. Você não pode ter uma linha com ruídos, porque linhas com ruídos vai prejudicar e você vai ficar triste, vai se decepcionar, e quando vier de novo você não vai querer, sabe por quê? Porque você talvez está com uma linha com ruídos, e isso é um problema sério. Então tem que estar com as linhas abertas de comunicação e aumentam a autoconfiança. Com certeza você vai ter mais confiança quando você tem essa linha de comunicação bem saudável. Avaliar e recompensar o desempenho. Quando a tarefa é executada, o pastor deve avaliar os resultados e não os métodos. Vamos lá no nosso livro. Na página 72, eu coloquei aqui sublinhei uma frase, diz assim: se uma pessoa não se despojar completamente da carne, não será capaz de aceitar e atender a autoridade delegada. Então, se uma pessoa não se desposar completamente da carne, não será capaz de aceitar, ela já não vai aceitar, porque ela não consegue se despojar da carne dela, da vontade dela, do eu dela, e também atender a autoridade delegada. Então isso está dentro da pessoa. A pessoa não vai querer perder. E a autoridade delegada, ela primeiro tem que perder tem que perder a vida dela. Porque ela agora está debaixo de uma autoridade que delegou a ela uma responsabilidade. E que ela agora, além disso tudo, ela tem que ser capaz de aceitar e atender a autoridade delegada, aquelas tarefas que foram colocadas para ela, do jeito que foi nas instruções.
E quando a tarefa é executada, o pastor deve avaliar o resultado e não os métodos. Quando os resultados não alcançam as expectativas, o pastor deve montar os erros e as consequências. Quando alcançam ou ultrapassam as expectativas, o líder deve recompensar o trabalho bem feito com orgulho e delegação de novas atividades. É aquela coisa. Tem coisas, irmão, que a gente nunca vai fazer de novo, nunca vai repetir. Tem coisa até que a gente vai repetir novamente e vai melhorar. Mas tem coisa que a gente tem que avaliar, né? A gente sempre tem projetos, a liderança sempre traz projetos novos que podem dar bom resultado, tem bom êxito, ou também a gente pode ver que não tem bom êxito. E aí a liderança que vai avaliar isso, e esses métodos, né, do resultado. Quando é positivo, né, o que a gente vai fazer? Bacana, vamos estar sempre, como diz aqui, ó, recompensar o trabalho bem feito com orgulho, né? Porque quando nós vimos, né, o nosso trabalho não é em vão no Senhor, e tudo aquilo que nós fazemos para Deus, a recompensa não vem do homem, vem do Senhor. Nós não fazemos para méritos próprios. No trabalho, com certeza é diferente. Você vai fazer, você vai receber uma promoção. Na escola você vai ser um bom aluno, vai passar do final do ano. Em casa também vai ser um bom filho, o seu pai sempre vai te dar boas honras naquele lugar. E na igreja, quem vai recompensar é o Senhor. O máximo que a gente pode ter é, depois de um grande resultado, de repente o pastor te chamar para você orar, aplaudir, dar as considerações, dar os elogios, dizer que valeu, dar algumas motivações, mas a recompensa não é financeira. A gente não vai ganhar nada por aquilo que estamos fazendo na casa do Senhor. Não pense você que você vai ganhar alguma coisa, um dinheiro, um carro, uma casa, porque você está fazendo, isso não vai acontecer. Então, a recompensa vem do Senhor. E aí, com certeza, você vai ser delegado, a sua equipe vai ser delegada para fazer novamente congressos, outras coisas, porque vocês conseguiram fazer com êxito. Isso é muito importante. O líder sabe onde quer chegar e como chegar. Isso é muito importante. O líder confuso, a equipe dele é mais confusa do que ele. Então o líder ele sabe onde quer chegar e como chegar. Os liderados, os subordinados, eles podem até ajudar a como chegar, mas ele sabe como chegar. Então o líder ele já tem disso dentro dele. Por isso que ele assumiu uma responsabilidade. Ele não pode assumir uma responsabilidade, gente, vamos fazer aqui algo e o que vocês acham? Qual a sua opinião? Não, o líder tem que saber. Nós estamos aqui para simplesmente executarmos com ele. Mas ele tem que saber o que ele quer, como ele vai chegar. Porque senão, vamos fazer isso, e nenhum líder sabe o que ele quer. Ele tem que saber. O líder não vê as coisas como elas estão, mas como elas vão ficar. Eu lembro de uma experiência nossa, de um jantar para 150 casais, né, que tivemos na igreja matriz, em que eu passei para os nossos liderados, subordinados, né, da equipe, como seria o evento, toda a mega produção, né, Marcos? Estava lá algumas pessoas, e muitas pessoas, isso não tem como acontecer, aonde o senhor tirou isso? Em que lugar o senhor viu isso? Eu falei, não vi em lugar nenhum, mas eu sei uma coisa importante, eu vejo as coisas como elas estão, não como elas estão, mas como elas vão ficar. Por isso que tem um nome, é Anderson Spielberg, porque eu vejo as coisas como elas vão ficar, e não como elas estão. E isso faz parte de uma liderança. Uma liderança, ele já tem que se projetar para o seu propósito. Né? Chegar no dia, o que nós vamos fazer? Vamos arrumar de que jeito? O que tem? Onde está? E vê lá. Gente, vê se está com fulano, vê se fulano tem. Não, o líder não pensa assim. O líder já vem organizado. Ele já chega organizado para o seu propósito. Porque ele, quando inicia um propósito, ele não vê como elas estão. Talvez o espaço, o local, mas ele já vê como elas vão ficar. Isso faz parte de uma liderança eficaz. O líder vive em função de seu propósito e da visão que Deus lhe deu. Então, ele vive em função do seu propósito e da visão que Deus deu para ele. Então, se você é uma liderança, essa é a questão importante. Vive em função do seu propósito e da visão que Deus lhe deu.
Então não pode. Cuidado quando você exerce uma autoridade e você está muito, sabe, espalhado, aquela liderança espalhada, né? Está querendo fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Tem que viver em função do seu propósito e da visão que Deus lhe deu. Liderança é a arte de crescer com as pessoas. Ninguém cresce sozinho, nenhum líder cresce sozinho. Ele cresce com as pessoas e ele vai ver os seus liderados sendo até melhor do que eles no futuro, fazendo o que ele faz e melhores ainda. Por isso Jesus disse, eu vou para junto do Pai, mas vocês irão fazer obras maiores que ainda eu nem fiz. Obras maiores farão em meu nome. Então, você vê que os discípulos fizeram muito mais do que Jesus fez, porque isso faz parte de uma liderança que cresce com as pessoas. Guarde isso, é traumático quando você insiste em ser aquilo que Deus não te chamou. É traumático. Você, sabe, querer ser, como diz assim, ó, insiste em ser aquilo que Deus não te chamou. Deus não te chamou você para liderar, e você quer liderar. Deus não te chamou você para assumir nenhuma responsabilidade de autoridade delegada, mas você quer. Aí é o traumático. Porque realmente Deus não te chamou para aquilo. Você simplesmente, sabe, quis fazer porque é bonito. Mas não é bonito não, irmão. É dor, é sofrer, é perder, é para fazer para outros. Então você vai ter que perder muito para estar nesse lugar. Para ser a autoridade delegada, você vai ter que perder muito na sua vida. E para você ser um líder, se não for Deus que te chamou, irmão, vai dar ruim, vai ser traumático. Porque você vai ter conflitos internos, você vai viver uma vida de depressão. Por que muitos pastores estão deprimidos, doentes? Porque Deus não chamou para aquilo. E ele está ali naquele lugar. Simplesmente alguém botou a mão na cabeça dele e ele aceitou. Tem muitas pessoas que acham bonito receber uma ordenação de diácono, de pastor, de evangelista, porque ele acha que é bonito um título. Mas ele não tem a capacidade que nós vimos, nem a motivação para estar naquele lugar. E aí, irmãos, é traumático, porque vem as cobranças, vem as exigências, de como lidar com o ser humano, como você lidar com as oposições, como você lidar com conflitos todo o tempo, todas as pessoas que às vezes te aplaudem, as pessoas às vezes que não te aplaudem, as pessoas que amam você, tem pessoas que não te amam, e você está no mesmo convívio com aquelas pessoas o tempo todo, então é traumático. Então você tem que estar fazendo aquilo que Deus realmente chamou para aquilo, tem que amar aquilo que está fazendo, porque senão é traumático, você vai viver em depressão o tempo todo, doente, tique nervoso o tempo todo. O líder não pode andar com pessoas erradas, não pode. Que as pessoas erradas sempre vão levar a gente para o erro, vão fazer nós cometermos erros que talvez nós não iríamos cometer. O líder erra, mas quando ele anda com pessoa errada, ele erra muito mais. É mais propício ele errar do que acertar. Então, o líder não pode andar com pessoas erradas. Ele pode até viver, né, no seu dia a dia, no seu convívio com pessoas erradas, mas andar não. Você vê que Jesus, ele tinha 12 discípulos, e quando ele ia orar, ele não chamava os 12, sim ou não? Ele chamava alguns à parte. Os 12 andavam com eles, estavam com eles, mas tinha quem andava com ele. Um era um discípulo amado, a gente sabe muito bem. Então a gente vê que o líder não pode andar com pessoas erradas, nem delegar autoridade a pessoas erradas. Não é porque você tem uma liderança e você de repente quer franquear sua liderança a pessoas erradas, que não tem compromisso, não tem a motivação certa, não tem controle emocional, e aí você delega essa pessoa a uma autoridade. É uma pessoa errada. Então o líder tem que ter esse cuidado. O que o líder está fazendo? Pergunto para o seu irmão, o que o seu líder está fazendo? Você tem que observar o seu líder. O liderado tem que observar o seu líder, no que ele está fazendo. Ele está orando? É uma pessoa que gosta de orar? O seu líder é uma pessoa de oratória? É um líder que é uma pessoa que gosta de ler a palavra? O seu líder é uma pessoa que lê a Bíblia? O que o seu líder está bebendo?
Qual é a fonte da água que ele bebe? Né? Ou se ele bebe bebidas fortes, ou se ele se abnegou dessas bebidas fortes. E o que o seu líder está comendo é um comelão? Come demais? Não tem controle, não tem o domínio do seu próprio corpo? Então isso faz parte de que o líder está fazendo. Ele tem que orar, ele tem que ler não só a Bíblia, mas livros também, né? O líder que não lê livros, ele está desinformado, e o que ele está bebendo, o que está comendo, porque ele está sendo observado. Isso é, o tempo todo a liderança está sendo observado. Talento é um dom, caráter é uma escolha. Diga assim, talento é um dom, caráter é uma escolha. O caráter cristão é o tipo de caráter que é moldado à imagem de Cristo. A formação do caráter cristão ocorre quando o homem pecador, que se encontrava completamente dominado pelo pecado, experimenta um novo nascimento, onde ele é regenerado pelo Espírito Santo. Isso é o caráter. Ele foi moldado pelo Espírito Santo. Quando você vê uma pessoa que não foi moldada pelo Espírito Santo, ele tem resistência, ele é intratável. O caráter cristão é uma pessoa que é tratável, ela se deixa ser tratada. É um liderado que se deixa ser tratado. Mas quando você encontra uma pessoa que é intratável, ela não gosta de ser tratada, o caráter dela não foi moldado por Cristo. É um caráter que ela tem ainda mundano, não um caráter moldado por Cristo. Reputação é o que as pessoas pensam que eu sou. Reputação é o que as pessoas pensam que você é, o que você faz. Caráter é o que eu sou quando ninguém está me vendo. Então, quem é você quando ninguém está te vendo? Quando o seu líder não está te vendo, quando seus pais não estão te vendo, quando o seu patrão não está ali te vendo. Isso é caráter. Reputação é o que você faz. Você trabalhou, você arrumou a casa, você fez a obra, mas o caráter não. O caráter é que quando você não está sendo vendo, é aí que é. O líder não basta ter carisma, mas sim caráter. Eu gosto de fulano, olha, eu queria tanto que o meu líder fosse fulano, porque olha, eu me sinto tão bem com ele, mas é um cara que é um mau pagador, mas ele tem um carisma, né, muito bom. Ele fala com todo mundo, brinca, não arruma um problema com ninguém, mas o caráter daquele sujeito, irmão, é trambiqueiro, vive pegando um monte trocando de relacionamento, não tem uma vida controlada pelo Espírito Santo, mas ele é uma pessoa, é um amor, mas ele não tem caráter. Isso é muito importante para um líder. Às vezes o seu líder pode não ser carismático com você, mas ele tem caráter. Ele serve a Cristo. Ele pode não te agradar, mas ele agrada a Deus. Pois é melhor agradar a Deus do que aos homens. Às vezes ele não vai te abraçar, não vai te beijar, não vai te visitar, não vai te ligar, mas vai ver quem ele é. Ver quem ele é. Ver o que ele está lendo, ver o que ele está ouvindo, ver como é que ele ora, ver o que ele está comendo, ver o que ele está bebendo. Talvez ele não vai na festinha comer o churrasco na sua casa, você fica triste demais porque o seu líder não foi na festinha que você fez, no seu aniversário que você fez. Mas quando ele te chama você para orar, você também não vai? Quando ele chama você para ler a Bíblia, você também não lê? É o caráter. Carisma não define um líder. O que define um líder é o caráter dele. Alguma dúvida, irmãos? Nós conseguimos terminar o capítulo de número 7. Fechando aqui a última frase, no finalzinho, diz assim: assim essa passagem da Escritura mostra que não podemos ignorar a autoridade delegada para nos sujeitar à autoridade de Deus.
É que nós vimos no livro de Lucas 20. Não podemos ignorar a autoridade delegada. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso porque a autoridade delegada, nesse caso, claramente transgrediu a ordem de Deus e pecou contra a pessoa do Senhor. Uma resposta como essa só poderia ser dada nessa situação particular. Em todas as circunstâncias, devemos aprender a sujeitar-nos à autoridade delegadas. A obediência jamais deve ser resultado de rebeldia. Então, meu irmão, que nós possamos ter cuidado, porque às vezes nós cometemos deslizes na vida espiritual. E esses deslizes, como questão de sujeição e submissão à autoridade, pode resultar sérios problemas espirituais, físicos, porque muitos estão doentes. A gente vê que por falta de perdão, a Bíblia dizem os psicólogos, os médicos, né? Dizem que a falta de perdão provoca doenças, câncer. Falta de perdão. Agora, insubordinação causa o quê? Pergunta para o seu irmão, causa o quê? Essa é uma pergunta que você vai sair daqui levando para casa. Cuidado. O pastor está falando maldição para a minha vida? Jamais vou falar isso. A palavra do cristão tem que ser bênção para a sua vida, irmão. Só estou dizendo para você que foi constatado que muitas pessoas que não perdoam, elas têm câncer, doenças gravíssimas e doenças, feridas que nunca são cicatrizadas. Você imagina uma insubordinação. Nós vimos a história de Miriam. Não sou eu. Miriam pegou uma lepra. Vamos lá. Qual foi o resultado de insubordinação? Então, os obedientes devem obedecer. Só isso. Se você, de tudo que nós falamos aqui hoje, mas se você sair daqui com isso dentro do teu coração, que os obedientes devem obedecer, tá bom. Quem, pastor? Só deve obedecer. Se obedecer é ruim demais, aí cada um vai dar conta de si mesmo. Não sou eu que estou julgando, não sou eu que estou dizendo para você o que vai acontecer com a sua vida, o que já está acontecendo com a sua vida, mas você pode mudar esse quadro. Nós podemos ter dias melhores, dias mais felizes, se nós simplesmente formos mais servos e obedientes aos nossos senhores, às nossas lideranças, né, constituída por Deus, delegadas também, né, porque às vezes a liderança é constituída por Deus, que é o líder, e as delegadas, que são as delegadas pelos líderes constituídos por Deus, e que muitas das vezes a gente ignora a autoridade delegada. É como está lá, dá licença aí, irmão Beira, por favor. Proibida a entrada de pessoas que não seja autorizada pelo diácono Gil ou pessoa delegada pelo mesmo. Viu ali? Está ali, ó, na porta da sala de som. Proibida a entrada de pessoas que não seja autorizada pelo quem? Diácono Gil. Já tem uma liderança ali, correto? Sim ou não? Ou a pessoa delegada pelo mesmo. Quem é o mesmo? Ele. Aí o sujeito entra. O sujeitinho entra. Qual o problema, pastor? Eu entrar aqui, pegar ali um negócio ali, bagunçar, mexer. Qual o problema? Aí, irmão, é isso que nós estamos ensinando aqui, ó. Autoridade delegada. Alguém delegou isso para o diácono Gil, e o Gil falou, não pode entrar se eu não delegar. Então isso são coisas sérias, irmãos, que muitas das vezes a gente acaba, sabe, infringindo
normas e regras de Deus para o homem. Não tem como. Se aquele papelzinho está dizendo ali e ele não consegue entender, imagina o que eu estou falando aqui já quase 2 horas. E Deus? Deus que não está aqui, deu ruim. Então, isso é importante, irmãos, nós compreendermos o que é uma autoridade delegada e como funciona uma autoridade delegada e quem é a pessoa que exerce a autoridade delegada. Alguém tem dúvida sobre isso, irmão? Esse slide eu fiz de ontem para hoje, vou passar para PDF e vou colocar no grupo da EBD, tá ok? Esse estudo daqui eu vou colocar no grupo da Escola Bíblica Dominical. E dúvidas que vocês tiverem, algumas questões talvez que você não compreendeu e você quer compartilhar, é no grupo da EBD. A gente vai estar ali conversando e com certeza se tiver alguma coisa que eu possa ajudar ou você possa acrescentar, a gente vai estar ali no grupo para estarmos falando sobre isso. Então isso é muito importante. Amém? Vamos estar de pé? Pedir ao pastor Aías que esteja orando, por favor. Sim, Jesus. Amém.